LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu pensamento extrusivo, um spin-off aqui do Dentro da Minha Cabeça, um programa extra que sai durante a semana para a gente trocar recomendações, para você me dizer o que tem alimentado a tua mente, a tua criatividade, o que tem servido de conforto, e pode ser qualquer natureza de recomendação, filme, série, jogo, livro, quadrinho, viagem. Eu tô louco para vir aqui para falar sobre minha experiência no Espírito Santo durante as minhas mini-férias da semana passada, que foi uma experiência ótima, apesar de tudo que eu vou falar nesse programa. Mas vai ficar para o episódio que vem a conversa sobre o Espírito Santo, sobre Vitória, sobre Vila Velha e sobre Domingos Martins de maneira geral, e sobre a moqueca capixaba deliciosa que eu comi lá também, contrariando as brincadeiras que eu fiz no episódio da semana. Enfim, mas eu tô aqui para explicar uma situação complicada e recomendar uma parada enquanto eu peço uma força para todos vocês. Desde janeiro, meu cachorro, Galvão Bueno, o Gabu, que eu tenho tatuado aqui, pra quem tá no vídeo, a coleirinha dele, o amor da minha vida. Eu tô com ele desde 2017 e ele viveu comigo em São Paulo até comecinho de 2020. Aí começou a pandemia, eu trouxe ele pra cá, pra Araraquara, pra ficar com os meus pais, e desde fevereiro, março de 2020 ele tá aqui em Araraquara, ele vive aqui. Ele viveu 2 anos aqui só com os meus pais, e em 22 eu também voltei, e aí comecei a morar aqui também. Então eu moro num apartamento com 4 gatos e o Gabu vive na casa dos meus pais, que é cerca de 4 quarteirões daqui, e eu vou a pé lá ver ele todos os dias. Pois bem, e ficar com ele, etc. O que acontece? Desde janeiro, o Gabu, ele teve um episódio ali que a gente levou ele pro veterinário, mas não tinha ligação com o que aconteceu, e no exame de sangue acusou que ele estava com uma anemia bem grave. A gente não entendeu muito bem o que estava rolando, e aí a gente começou a tentar tratar a anemia, vimos que os índices bioquímicos de rim dele não estavam legais, cogitou-se doença renal crônica, a gente não entendia muito bem, e chegamos a um exame depois de algumas semanas de tratamento que indicou a presença de babesiose, né, que é uma das doenças do carrapato, né, que é uma das coisas ruins que pode acontecer com o cachorro, a doença do carrapato. Para quem já teve cachorro sabe o quanto isso é assustador para o seu cachorro ter. E aconteceu que o Gabu ele passou pela doença do carrapato quando ele estava com a doença, inclusive no episódio 113 do Dentro da Minha Cabeça, que é o episódio A Vida Não Pede Licença. Eu contei um pouco dessa história, né? Que o Gabu estava mal, tinha aprendido a dar soro subcutâneo para ele, tratando ele, e estava ali cuidando com todo o carinho do mundo. E a prática ele se curou da babesiose, porque de alguma forma ele ainda pode voltar se ele tiver com imunidade baixa, alguma coisa assim, mas a anemia dele não baixa, não melhora. Essa é a verdade, não resolve. A anemia não resolvendo, o rim dele também não fica melhor, e aí ele tá numa mistura de questão renal com anemia, tudo pegando ao mesmo tempo, desde final de janeiro até agora, final de março, ele ainda tá assim. Semana passada foi meu aniversário, no dia 16 de março, saí de férias e fui celebrar, né, a vida, conforme o episódio da semana passada Dentro da Minha Cabeça, oficialmente perto dos 40, eu tava dizendo. E aí cheguei em Vitória no dia 16, no dia 17, o Gabu tinha uma consulta com hemato aqui, né, meus pais estavam cuidando deles, e falei, o Gabu tá estável, não tá mais com a doença do carrapato, a gente tava esperançoso pra caramba que ele fosse melhorar, mas ele não melhorava. Mas assim, clinicamente, o Gabu tá bem. Ele tá comendo, tomando água, fazendo xixi, cocô bonitinho, o cocô dele, bonitinho, uma coisa de pai de pet, né? Mas tá bonito o cocô, tá bonito o xixi. E aí a gente tava esperançoso, eu fui viajar, porque eu tava, num surto de precisar tirar férias, tava precisando muito.
descansar. E fui mesmo assim, ele estava estável, e na terça-feira passada ele fez a consulta com a hemato, e a hemato foi super urgente com a gente. Falou, olha, com os índices que ele tá, a gente precisa de uma transfusão para ele, porque pode ser que ele não passe dessa noite. A gente recebeu essa notícia da hemato na terça passada, e a hemato até falou, liga para ele, se ele tá fora da cidade, liga para ele, que se ele é o dono, é importante ele saber. E aí imaginem como foi minhas férias, né? Passei por um período terrível ali de nervosismo e preocupação. Meus pais, cara, eu nem preciso me declarar para os meus pais aqui, porque eles sabem, né? Mas eles correram com tudo. Foram para Ribeirão Preto buscar uma bolsa de sangue. No mesmo dia chegaram em Araraquara, o Gabu começou a transfusão. Passou pela transfusão, que era um momento mais delicado, porque podia rejeitar o sangue, podia não dar certo, ele podia passar mal, mas não passou mal. Deu tudo certo com o Gabu. Ele passou uma noite ótima e aí ele fez 3 internações na quarta, na quinta e na sexta para fazer fluidoterapia, né, que é soro na veia, basicamente, para ele hidratar. Quem tem questão renal tem que ficar sempre hidratando e tal, enfim, é uma consequência da parte renal. Eu não sou veterinário, então se eu falar alguma bobagem aqui, veterinários fiquem à vontade para me corrigir nos comentários desse episódio. E aí, cara, eu tô cuidando do meu cachorro com o maior carinho desde sempre, né, e aí ele é o amor da minha vida e a única certeza que eu tenho é que eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho e que eu não tenho para ajudar o meu cachorro, para dar o melhor tratamento para ele. E eu vou na casa da minha mãe, depois que eu voltei, enfim, aí o que aconteceu, né? Deixa eu voltar aqui na história. A gente fez todo esse tratamento com ele de transfusão e fluidoterapia 3 dias e tal, e tinha um retorno com a hemato nessa quarta-feira, e ontem, né, dia que eu tô gravando, mas na quarta-feira, dia 25 pela manhã, na hemato de manhã a gente fez os testes de novo e descobriu que ele não estava muito melhor. Que ele não tinha melhorado o que a gente imaginava que ele iria melhorar. E aí, o prognóstico dele foi muito ruim. Foi terrível, né? Foi um prognóstico de... Cara, provavelmente ele vai sempre precisar de transfusões e internações. E aí me bateu um desespero de não ter condição de cuidar do meu cachorro mesmo. De pensar, cara, a gente está gastando rios de grana, eu... Sou um trabalhador independente, um artista independente, que depende muito de financiamento coletivo e dos meus projetos, né? E tenho a sorte de trabalhar numa empresa que nem o Jovem Nerd, mas eu presto serviço para eles, eu sou PJ, amanhã minha vida pode virar, eu posso ficar sem trabalho, e aí a gente tem os gastos do dia a dia também, né? Os gastos que a gente já se comprometeu. Eu, inclusive, acabei de voltar de uma viagem, que eu não fazia ideia do que ia acontecer com o meu cachorro na semana que eu tava lá. E aí, o lance é que o veterinário é um gasto absurdo. E aí, quando eu voltei do veterinário desolado, triste pra caramba, com muito medo de perder meu cachorro, mais ou menos com o mesmo medo que eu tive na semana passada, quando eu ouvi a veterinária falar que ele talvez não sobrevivesse aquela noite, eu comecei a ver lá o Gabu em vida, né? Eu comecei a olhar pra ele com um olhar de, cara, não sei o que vai acontecer, já meio que me despedindo dele. Eu me recusei a aceitar essa realidade mesmo, eu me recusei. A gente teve um retorno do veterinário ontem, uma coisa que, para quem ouviu o Peladranet, dá um exemplo aqui, tudo que eu tô falando aqui eu já meio que contei no Peladranet dessa semana também, então se você é ouvinte dos 2 programas, você já sabe, mas eu tenho atualização aqui, que ontem à noite a gente foi no veterinário, e o veterinário tem uma visão um pouco diferente, um pouco mais otimista pra gente, sobre o tratamento do Gabu, mas ainda tem muita coisa para fazer. No dia que eu tô gravando isso aqui, tem uma transfusão marcada pro Gabu amanhã. Amanhã eu vou com meu pai a Ribeirão Preto para buscar mais uma bolsa de sangue, para a gente também fazer mais um procedimento um tanto arriscado de transfusão e acompanhar com o Gabu a evolução dele. E não sabemos quantas internações vão ser necessárias, mais quantos remédios, mas a verdade é que já está indo para 2 meses o tratamento do Gabu, né? São mais de 50 dias, acho que foi 28 de janeiro que a gente levou ele a primeira vez, e agora eu tô gravando isso aqui no dia 26 de março. Então tá indo para 60 dias de tratamento. E eu pensei, cara, como eu me nego a aceitar essa realidade, pelo menos assim, não vai ser por falta de tratamento que o Gabu vai, enfim, ter a vida dele encurtada, eu tomei uma decisão, que foi de recorrer ao meu trabalho como fonte para poder levantar essa grana para ajudar o Gabu. E aí imediatamente eu pensei, cara, eu tenho os financiamentos coletivos do Peladro dentro da minha cabeça, no Peladranet eu já tinha uma recompensa para quem colabora com R$300, que eles gravavam um programa com a gente, um episódio inteiro lá no Pelada com a gente. E aqui no Dentro da Minha Cabeça isso não existia, né?
Então, lá no Pelado eu fiz uma promoção de 300 por 200, fiz uma recompensa temporária ali de Força Gabuzinho pra galera mandar a sua recomendação, a sua contribuição pra gravar com a gente, ainda assim acelerar um pouco, e fiz um recado lá também contando do cenário pra poder de fato levantar essa grana. A gente tinha uma conta, por exemplo, hoje no veterinário de R$3.000 pra acertar. E nós estamos há 2 meses, eu, meu pai, meu irmão, minha mãe, parcelando coisas em N cartões, do cartão da minha mãe, que está aposentada, mas ainda trabalha como professora de inglês. Meu pai, que também, apesar de aposentado, também segue trabalhando. E eu me vi falando, cara, eu preciso fazer algo com o meu trabalho para levantar essa grana. Então eu pensei em uma coisa aqui pro dentro da minha cabeça, que é a minha recomendação de hoje. A gente trabalha com financiamento coletivo aqui há um bom tempo, já vai completar 2 anos, e vocês ajudam a gente demais aqui no dentro da minha cabeça. Mas eu falei, cara, eu vou tentar chamar os ouvintes para gravar aqui também, né? Para vocês serem os convidados para debater as ideias dentro da minha cabeça comigo e poderem estar participando desse papo junto comigo, né? E para isso eu criei uma nova recompensa no dentro da minha cabeça, no financiamento coletivo, de R$200. A partir de 200, igualzinho no Pelada, você fica habilitado, convidado para ser o convidado de um programa junto comigo. Então, assim como foi o Maidana no programa dessa semana, o Esperon, o Jurandir Filho nas outras semanas, eu quero gravar com os ouvintes também que se dispuserem a colaborar a partir desse valor. E, obviamente, colaborações inferiores também são muito bem-vindas, não vai ter a mesma recompensa, mas se você estiver sensibilizado e puder ajudar no tratamento do meu cachorro, que eu ainda não tenho nem noção do custo total desse tratamento, a gente não faz ideia do custo médio mensal, não faz ideia de se ele vai estabilizar, pode ser que o Gabu estabilize, eu torço muito e rezo muito por isso, para que ele estabilize, para que isso seja passageiro, mas eu fiz essa mudança, né? Então nós temos agora a recompensa Invasão Mental pelo Gabuzinho, para você ajudar no financiamento coletivo aqui do Dentro da Minha Cabeça, você ouvinte colaborar, participar dos episódios regulares e de quebra, ainda ajudar demais o meu cachorro gravando comigo. Bom, é claro que além disso, né, quem colabora com R$20 ou mais participa do grupo de neurônios lá no Telegram. Então, se você colaborar com um valor acima de 20, não posso colaborar com 200, mas quero ajudar, cara, colabora com R$20 ou mais e você pode participar do nosso grupo de Telegram, que é uma comunidade muito legal. Eu me encontrei com a galera dessa comunidade que estava em Curitiba no final do ano passado, quando fui fazer stand-up lá, e foi maravilhoso. Óbvio que quem puder colaborar com o cobercionamento no Pix, por conta da velocidade, da urgência com qual eu recebo, né? Porque no Apoia-se no Patreon eu recebo só no mês seguinte, geralmente lá pro meio do mês seguinte, ou sei lá, o Apoia-se até um pouco mais rápido, mas é segunda semana do mês seguinte, ou na metade. Quem puder colaborar com o Pix ajuda muito nesse momento de mais urgência. A verdade é que a gente está arcando com muitos custos para ajudar o Gabu, e eu me conheço, se eu precisar me endividar pro resto da minha vida por conta do meu cachorro, eu vou fazer isso, porque não vai ser por falta de cuidado, não vai ser por falta de grana que o Gabu vai ficar sem cuidado. E por isso que eu peço a ajuda de todos vocês. Tem uma recompensa com o mesmo valor lá no Pelado, então se você quiser colaborar por lá, preferir, se for ouvinte dos dois, fica à vontade, fica o convite aqui também. Se quiser gravar por lá, por exemplo. E quem quiser só ajudar o Gabu, eu tinha aberto uma chave Pix, que é o vitorfaglione@gmail.com. Mas, cara, eu também venho nesse programa fazer um agradecimento, dar essa atualizada, porque de ontem para hoje, em menos de 24 horas, a galera chegou tão junto, né? Por eu postar um story, praticamente. Eu postei alguns stories numa sequência, e a galera já pagou essa conta de 3 e pouco que tava no veterinário, e aí não precisou onerar meu pai, minha mãe, nem eu criar parcelas novas no meu cartão. O Parmesão acabou de subir aqui na mesa, porque eu não posso mais gravar sozinho, né? Ele é o convidado fixo, pelo visto, aqui do podcast. Mas eu acho que o ponto principal que eu trago para vocês é essa chave Pix que eu tinha aberto, vitorfaglione@gmail.com, ela tá parada. Eu cancelei ela. Não quero mais receber nada por lá, porque lá era como se fosse uma vaquinha de emergência. E aquilo a gente já conseguiu. Obrigado a todo mundo que colaborou já, que já ajudou. Mas para você, eu não sei, eu não faço ideia do tamanho do buraco que a gente tá. Então, se você quiser colaborar ainda, não pense em recompensa, não quero gravar a vida, não curto. Cara, colabora, não é compulsório, não é obrigatório você participar. Você pode colaborar com qualquer valor. Teve gente que veio com valores muito maiores do que R$200, eu fiquei muito feliz, porque as pessoas foram muito generosas comigo. Eu tô muito agradecido, porque aceleraram demais esse processo. Mas agora eu quero que o meu trabalho seja, de fato, o único caminho pra gente ajudar o Gabu. Então, eu não quero vir aqui, enfim, e assim, não vejo nenhum demérito em pedir ajuda. Tô muito orgulhoso da ajuda que eu pedi, de vocês terem chegado junto.
Mas eu quero recompensar as pessoas também que estão colaborando com o Gabu. Eu quero que através do meu trabalho eu consiga dar para ele o sustento e a cura que ele vai precisar, e eu rezo e torço para que seja breve. Então, né, a gente não sabe, pode ser que o Gabu entre em cuidados até o fim da vida dele. Então, para isso, eu quero ter condições de fazer isso de uma forma estável. Eu acho que o meu trabalho é a melhor forma de fazer isso, de forma contínua. Então, o lance é que a gente está gastando uma grana enorme em veterinário, em remédio. A parada já passou faz um tempinho, dos 5 dígitos, nos últimos quase 60 dias, né? Já faz um bom tempinho. Então, quem puder e quiser dar uma força, tá aí os caminhos, aqui no Dentro da Minha Cabeça. Então tem uma nova recompensa para eu te convidar a gravar comigo aqui, sentado como um convidado num tema aleatório, como sempre é, Dentro da Minha Cabeça, para você participar ativamente aqui comigo. Eu tenho muito trabalho a ser feito esse ano. Se tudo der certo, isso é uma coisa temporária para mim, né? Tem muita coisa para rolar, o Mal Acompanhado tá para voltar. Eu tenho muitas expectativas para esse ano, para que eu possa, de fato, estar numa situação melhor para cuidar, inclusive, do Gabu. Mas o lance é que me apavorou ontem, né? E ainda estou um tanto apavorado. Eu já chorei tudo que eu podia chorar, tanto de tristeza pelo Gabu e de medo, quanto de agradecimento por saber que eu construí algo, uma comunidade tão incrível, que chegou junto para curar o meu cachorro, na intenção de salvar o meu cachorro. Então eu venho nesse programa para terminar ele e dizer muito obrigado mesmo. Para cada um de vocês que colaborou no Pelado, no Dentro da Minha Cabeça, ou na chave Pix que estava na minha conta particular que eu usei para pagar o veterinário hoje, e emocionou toda a minha família. Eu falo isso em nome meu, em nome da minha mãe, em nome do meu pai, e de todo o sacrifício que todo mundo tem feito pelo Gabu. E obrigado a todos vocês, de verdade. Já agradeço. De antemão, aos que vão colaborar para participar aqui comigo, porque não acabou, ele não tá são e salvo, o Gabu não tá bem, apesar de clinicamente ele tá em casa com a minha mãe, eu vou lá dormir com ele daqui a pouquinho, eu tô esperando dar o horário pra ir pra lá, porque preciso terminar o pensamento extrusivo, editar ele rapidinho, deixar ele agendado e amanhã acordar pra ir buscar a bolsa de sangue. Então eu vou dormir lá na casa dos meus pais, já dormi ontem, vou dormir hoje de novo lá pra agilizar tudo com o meu pai. Ninguém aqui é dono do destino, a gente tem às vezes que lidar com as cartas que a vida oferece pra gente. Então não sei o que vai ser do Gabu, não sei quanto tempo ele vai precisar de tratamento, mas eu sei que eu posso contar com vocês. Então muito obrigado para todo mundo. Para você que curte o programa, não esquece de seguir nas redes sociais, @Príncipe Vidani, @Cabeça do Vidani. Obrigado por ouvir esse meu pensamento extrusivo. Deixa seu comentário nesse episódio no Spotify, seja desejando força pro Gabuzinho, seja incentivando. E mais do que nunca, gente, mais do que nunca, nesse período que eu tô precisando dessa ajuda e que o Gabu tá precisando dessa ajuda. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. This episode is brought to you by Alexa Plus. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus. Compartilhe os episódios, compartilhe esse episódio do Pensamento Extrusivo, compartilhe o episódio da semana que vem. Eu vou em todo episódio, tanto do Pelada quanto do Dentro da Minha Cabeça, atualizar um boletinzinho do Gabu pra galera, como agradecimento também. Eu sei que a maior parte das pessoas que doou não fez isso com nada em troca, fez isso pra ajudar mesmo. Mas eu me sinto na obrigação de mostrar pra vocês que eu tô aqui pra cuidar do meu Gabu, né? E eu não tô aqui pra tirar dinheiro de ninguém, eu nunca quero ser acusado de nada disso. Por isso, inclusive, que eu fechei a chave Pix ali, porque a hora que eu vi que, opa, peraí, já levantamos uma grana pro emergencial, show de bola. Se eu precisar, eu abro ela de novo depois, não tem problema. Mas por enquanto, acho que o resgate que a gente precisava imediato já foi. E agora é se preocupar com o restante do tratamento do Gabu, que ainda é muito incerto, a gente não faz ideia do valor. Então, obrigado, não se esqueça de colaborar com o Couber no seu orçamento. E a partir de R$200 agora você pode gravar esse episódio, não um pensamento extrusivo, mas o Dentro da Minha Cabeça comigo. Então imagina que legal seria você trocando uma ideia, né, invadindo a minha mente aqui no Dentro da Minha Cabeça. Beleza?
Você pode fazer isso através do Apoia-se, através do Patreon, se você estiver fora do país, é claro. E inclusive valem as recompensas, tá? Para quem tá fora do país, o equivalente eu sempre faço a conversão monetária, e aí obviamente que eu arredondo um pouquinho para baixo e tal, pra galera poder ter, ou para baixo eu digo as recompensas, né? Pra galera poder ter as recompensas, assim como se contribuísse em real, e ajuda muito. Então, mas o mais urgente é se vocês puderem colaborar na chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Isso é o essencial. Eu nem vou botar na descrição desse episódio a outra chave Pix, que era a da conta poupança, que eu tô fazendo pro Gabu, né, que eu tô direcionando para ele, porque ela tá paralisada, mas colabore nos financiamentos coletivos do Pelada e do Dentro da Minha Cabeça, se você puder, para ajudar o Gabu. Ele é o amor da minha vida. Meu cachorro é tudo. Enfim, quem tem bicho sabe, né? E eu não vou poupar esforços para salvar a vida dele, por isso que eu contei com a ajuda de vocês. Alegria e tranquilidade. Obrigado pelos votos de saúde para todo mundo. E valeu e até a próxima.